Gente, então chegamos aqui na parte de conditional matching, né? Então nessa sessão a gente vai analisar o quê? Algumas técnicas aí que são comuns ou comumente usadas para a gente ter correspondência condicional, uma rota. A gente vai utilizar, por exemplo, ACL, né? Access Control List. Pode ser utilizado o Prefix List, regex, né? Expressões regulares. E também tem uma técnica que se chama ASPath ACL. Então, essa aplicação de alterações em massa nas rotas dos vizinhos, ou de vizinho a vizinho, ou numa interface a uma interface do MGP, permite então um ajuste de rede, né? Que a gente possa ter um maior controle sobre a nossa infraestrutura. Então, vamos começar aí com o Access List, que não é novidade para ninguém. Todo mundo já viu lá no CCNA as Access Lists, né? Mas o que a gente tem? Originalmente aí, essas Access Lists, elas a finalidade dela, né? Elas destinavam-se a que a gente pudesse filtrar pacotes que fluíam dentro ou fora de uma interface de rede. A gente usava e usa, né, comumente as ACLs semelhante a um firewall, né? Porque eu acabo definindo as minhas regras, né, de permitir ou negar essas comunicações. Então, hoje a gente tem o quê? As ACLs elas fornecem uma classificação de pacote para uma variedade de recursos, como por exemplo o QoS. Essas ACLs também são compostas por que a gente chama de entradas de controle de acesso, né? Que são entradas nas ACLs, identificando as ações a serem executadas. Então a gente tem aqui ações de permitir ou negar, tá? E a classificação dos pacotes, né? Então o posicionamento dessas ACS dentro de uma ACL são muito importantes e tem consequência, né, não intencionais que podem resultar nessas ACLs fora de ordem, né? A gente viu lá no CCNA o quê? Que as ACLs elas são aplicadas de cima para baixo, né? As mais específicas, elas ficam lá no topo. Então aquela informação mais específica ela vai na entrada superior da minha ACL e aí as menos específicas eu vou fazendo a configuração na sequência e aqui no final a gente tem o tradicional deny n, né? Se não coincidir com nenhuma das regras, a gente tem uma negação implícita ali. Tá? Então, a gente tem uma classificação dessas ACLs em duas categorias, né? ACLs padrão e ACL estendida. Na ACL padrão, né, a gente define os pacotes com base no endereço de origem, Source Network. As ACLs estendidas, a gente define esses pacotes com base na origem, no destino, no protocolo, na porta, ou uma combinação, né, desses atributos. A gente também pode estar utilizando o quê? Em vez de somente numeradas, a gente pode estar utilizando nomeadas. Né? A gente tem uma relevância, né, a funcionalidade da CL, que a gente pode estar utilizando essas com a CL padrão ou estendida e a gente acaba preferindo porque fica melhor a identificação. Esse curso ele acaba, né, tem uma nota aqui dizendo que a gente trata do roteamento e a gente vai limitar o escopo das ACLs à origem, destino e protocolo. É o que a gente vai trabalhar aí. Bom, então só lembrando, né, o que a gente tem? Com a CL padrão, a gente tem entradas numeradas, então que vão de 1 a 99. Eu tenho uma numeração estendida aqui, né, que vai de 1300 a 1999, ou uma série nomeada. Então, o que a gente tem? Os passos, né, 2 passos aqui para que eu possa tá definindo, né, o processo de configuração da minha CL padrão. Então, só para relembrar, o que eu tenho? Eu uso o comando IP, access list, standard, defino uma numeração da minha CL com base no que? Naqueles valores pré-definidos lá, ou posso estar dando um nome, né? Por exemplo, ACL underline Marcelo, e vou colocar a partir disso, né, a minha CLI no modo de configuração da ACL. Então vai mudar o meu prompt e eu vou estar lá em modo de configuração de ACL.
nesse ponto, né, na etapa 2, a gente vai configurar a entrada específica da ACE, né, com um comando de sequência. Então a gente vai definir uma sequência, né? Porque lembrando, essas ACLs eu posso ter o quê? A minha ACL aqui, eu posso ter uma série de entradas, né, na minha ACL que são listadas por esses números de sequência, tá? Aí depois a gente tem o que? Permitir ou negar. Eu tenho a origem, né? A máscara coringa dessa origem, tá? E aí, o que pode acontecer? Em vez de usar um coringa, a gente pode estar utilizando o que a gente chama de mnemônico. Então, a gente tem um mnemônico, por exemplo, chamado N, né? O mnemônico N quer dizer o quê? Ele substitui o 0/0 aqui, né? Qualquer rede com essa máscara. Só para lembrar, né? O que a gente tem aqui. 0 e 1 na máscara coringa, a gente tem o quê? O care, né? Me importo. E eu tenho o quê? Don't care. Não me importo. Né? Quando for 0 eu vou validar, né? Eu preciso que combine, que dê match. Quando for 1 eu não me importo, pode ser qualquer valor. Nesse caso aqui, o que a gente tem? N pode ser qualquer coisa. Tá? Eu substituir o mnemônico. Também posso utilizar o mnemônico, por exemplo, host, ó, quando eu quero me referir a um único host, né? Seria um IP com uma máscara /32, tá? Para que esse coringa de origem, a gente vai estar omitindo esse coringa de origem. Então na tabela aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, um permit n qualquer rede. Eu tenho aqui, ó, um permit a rede, né? E máscara coringa dessa rede. Ou seja, estou permitindo um range aqui /16. E aqui embaixo estou permitindo um host, ó, utilizando o mnemônico host, assim como eu usei o mnemônico n lá atrás. Tá? Então aqui não tem nada de novidade, né? Tudo igual que vocês viram lá no CCNA. A CL estendida também nada de novidade até agora. Tá? A gente tem as CLs estendidas seguindo uma numeração, né, de 100 a 199, de 2000 a 2699. Da mesma forma que a gente configurou a CL padrão, eu sigo aqui 2 passos. Então eu dou o comando IP access list extended, número ou nome, né? Já vão se acostumando com esse pipe aqui, né? Essa barra quer dizer ou. Lá para as nossas regex, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? E aí, então a gente vai entrar de novo em modo de configuração da CL lá na CLI, na Command Line Interface do iOS. No passo 2, então a gente vai configurar nossas entradas específicas, tá? De novo com o comando de sequência, né? Onde eu vou determinar a sequência dos meus comandos, se eu vou permitir ou se eu vou negar. E aí, claro, com a máscara coringa eu acabo tendo mais opções, né? Tenho protocolo, né? Qual protocolo eu vou usar? Source, né? A wildcard mask aí da minha origem, o meu destino e o wildcard mask do meu destino. Então, o comportamento que a gente vai ter aí para selecionar um prefixo de rede com uma CL estendida, ele vai variar muito dependendo se o protocolo é um IGP, né? Ou se é um BGP. Então, da mesma forma, a gente tem aqui exemplos, né? De novo, aqui eu estou usando mnemônicos, só que aqui o que muda? Eu estou determinando, né, um protocolo. Nesse caso aqui, o IP. Tá? Mas a gente poderia estar utilizando outros protocolos de roteamento aí, né? Nesse caso aqui a gente está utilizando um protocolo roteável, que é o IP, e eu poderia estar fazendo essa combinação com protocolos de roteamento IGP ou BGP. Só que o que acontece, né? Quando a gente estiver usando as CLs, né? A CL padrão para uma seleção de rede de IGP, a gente vai ter esses campos de origem da nossa CL. Ele vai trabalhar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado lá nas ACLs do CCNA, por exemplo.
né? Então, o campo de origem da CL ela vai ser usada para identificar a rede e o campo de destino, por exemplo, não numa CL padrão, tá? De uma CL estendida. O campo de destino vai identificar o que a gente chama de menor tamanho de prefixo permitido no intervalo da rede. Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. Eu vou, opa, eu vou ter o meu menor prefixo sendo permitido. Então, eu vou usar aqueles bits para determinar o meu espaçamento. Nessa tabela, ela tem algumas entradas que nos dão exemplos, né, dessa CL e vão especificar as redes que iriam corresponder a uma CL estendida. Então, notem o quê? Que a diferença ela acaba sendo sutil na wildcard mask, né? No coringa de destino, por exemplo, para a rede 172.16.00, ela vai acabar afetando o quê? O intervalo de rede que são permitidos na segunda e na terceira linha lá da tabela. Então a gente tem o que aqui, ó? Por exemplo, minha entrada diz permit IPNN. Aqui sem mistério, né? Estão permitindo todas as redes. Aqui eu já começo a ter uma modificação. Né? Então eu tenho o quê? Permit IP host. Tá aqui o outro host, a rede, né? E aqui eu tenho o quê? Host e a máscara. Então ele está fazendo o quê? Estou permitindo todos os hosts nesse intervalo aqui, ó, no /12, que é o que essa máscara coringa aqui está definindo. No exemplo de baixo, eu estou permitindo todas as redes no range 7216, ó, /16 aqui, 721600/16. E no de baixo estou permitindo o quê? Somente esse hosts, né? Então é 1/32. Notem que começa a aumentar um pouquinho a complexidade, porque eu não estou usando a minha máscara de maneira simples, né? Eu estou usando um recurso um pouquinho diferente daquilo que eu estou acostumado lá com as nossas ACLs normalmente. Olha só, o que acontece aqui? As ACLs estendidas, então, elas vão reagir de maneira diferente quando a gente combinar rotas BGP e quando a gente combinar rotas IGPs. Né? O campo de origem ele corresponde à parte da rede, da rota nesse caso, né? E o campo de destino à máscara. Então, o que a gente tem? Ó? Eu tenho aqui o meu protocolo, minha ação, né? Permitir protocolo. O campo que eu usava para a origem, eu vou dar match na rede. E o campo de destino, né? E o campo de destino aqui, tanto origem como destino com a máscara coringa, eu vou dar match aonde? Na máscara da rede. Então, olha que a complexidade começa a aumentar. A gente está usando a CL estendida, né, para uma seleção de rotas BGP. Então, olha que a complexidade é bem maior. Eu tenho o quê? Permit, né, IP. Aqui eu tenho a rede 10.0.0.0. Olha que eu estou botando aqui, ó, 1/32 nesse caso aqui, né? Nesse caso é coringa, né, gente? /32. Então eu estou dizendo que somente esse prefixo aqui, só que aí o campo que eu usaria lá na minha CL como destino, eu tenho o quê? Eu vou dar match na rede que eu quero aceitar com esse prefixo. Nesse caso aqui, eu estou dizendo o quê? 1/16. Porque eu estou aqui, né? Ó. Então eu estou permitindo somente a rede 10/16. Notem aqui, ó, que a primeira parte, a parte do source, identifica o meu prefixo, né? As redes que eu quero dar match. E a segunda parte é justamente a parte onde eu valido a máscara. Então eu estou usando a CL para validar um prefixo e validar uma máscara. No exemplo de baixo, ó, o que eu tenho? Eu tenho o prefixo, né? Então eu tenho 10.0.0.0 e aí eu digo que, olha só, 0.0.2550. Notem o que, ó, a gente acaba aprendendo e às vezes até ensinando errado, né?
que uma máscara coringa ela é o inverso de uma máscara de rede, né? Então aqui está claramente demonstrando, ó, que eu não tenho essa lógica, né? Que a máscara coringa é o inverso da máscara de rede. Nesse caso, eu estou definindo o quê? Né? Lembrem lá do care e don't care, né? Então eu tô dizendo que, ó, 0, eu me importo, é care, né? Então esse primeiro octeto tem que ser 10, o segundo octeto tem que ser 0, o terceiro octeto pode ser qualquer valor dentro desse espaçamento aqui, né? De 0 a 255, e o terceiro octeto, ó, eu me importo, né? Tem que ser 0. Então é justamente isso aqui, ó. Eu vou permitir 10, qualquer combinação de 10, 0, tem que ser 10, tem que ser 0, pode ser qualquer coisa no terceiro octeto, e o quarto octeto tem que ser 0. Só que aí, olha só, com uma máscara barra 24. Então eu estou definindo que tem que ser um barra 24. Embaixo tem o quê? Permitir qualquer rede, né? Que tenha o quê? Um 7216xx, ó. Então, me importo, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. É o que a minha CL, a minha máscara tá dizendo, né? Me importo, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Só que aí eu defino o quê? Qualquer coisa entre 1/24 e entre 1/32. Então, eu estou definindo na CL um espaçamento, né? Com tamanho de prefixo de 24 a 32. Aqui, ó, a gente deu match num prefixo específico e por isso que a gente tem 000, né? O 000, ó, ele está dizendo, ó, é essa exata máscara, né? Tem que dar match nessa máscara de rede. O último exemplo, parecido com o anterior, então a gente tem o mesmo endereço, né? Tem que coincidir, tem que dar match, tem que coincidir. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, né? Essa máscara aqui, ela tá me dizendo o quê? Que esses dois últimos aqui pode ser qualquer coisa, né? Lembrem do match que eu tô dando aqui. Então, me importo, me importo, né? Não me importo e não me importo. O não me importo eu quero dizer que pode ser qualquer coisa entre 0 e 255. Ok? Tranquilo. Só que aí eu vou para a segunda parte, né? Que é onde eu digo o quê? O tamanho do prefixo. Então, vai de barra 25 até 1/32. Então, o que eu estou querendo dizer com essa ACL aqui? Que eu vou aceitar, né? 172 1600 com máscara de barra 25 até barra 32. Vou aceitar qualquer máscara de rede que tenha exatamente essa informação aqui. Tem que ser um 72 no primeiro octeto, tem que ser 16 no segundo, no terceiro pode ser qualquer valor e no quarto pode ser qualquer valor. Aqui nesse caso, por exemplo, se eu tivesse alguma coisa com barra 24, já não daria match, tá? Porque a segunda porção aqui, onde eu dou match nas máscaras de rede, ele está me dizendo que tem que ser de 25 até 32. Mas olha a quantidade de informação que a gente tem aqui, tá? É viável de fazer? É viável. Só que hoje não é mais a opção mais utilizada. A gente vai ver que é melhor eu utilizar um recurso chamado prefix list para fazer isso do que estar utilizando as CLs. Que é o que a gente vai começar a ver aqui, né? Então, se a gente for pensar aí nessas especificações de correspondência de prefixo, a gente tem o quê? Uma prefix list ela identifica um endereço IP, uma rede ou um intervalo de rede. Então, começa a ficar mais maleável nas minhas opções. E ela vai permitir a seleção de várias redes com uma variedade de tamanhos, né, de comprimentos de prefixo, usando uma correspondência de prefixo. Né? Eu vou dar um match lá no prefixo. Ele fala que o material, né, que muitos engenheiros de rede preferem isso ao método de seleção de rede usando a CL.
foi o que a gente viu lá no slide anterior. É mais complicado utilizar CL para isso. A gente vai ver que com prefix list isso é mais fácil, porque eu posso ter a definição, né, dessas informações, por exemplo, do range, utilizando, por exemplo, maior ou igual, menor ou igual, em vez de estar utilizando isso em formato decimal lá, né, com os bits, que acaba sendo mais complicado. Então a gente tem essa combinação aí, essa especificação de correspondência, né, em duas partes. Um padrão de bits que a gente chama de ordem superior e uma contagem de bits de ordem superior. Então eu tenho o meu prefixo e eu tenho os bits desse prefixo. Tá? Onde nós vamos determinar os bits de ordem superior no padrão de bits a serem correspondidos. Tem algumas documentações que eles falam aqui no material que eles acabam se referindo a padrões de bits de ordem mais alta, né, como endereço ou rede, e a contagem dos bits de ordem alta como comprimento da máscara. Então é justamente o que ele está mostrando aqui nesse exemplo, né? Eu tenho o valor aqui em decimal pontuado, aqui ele acaba abrindo isso aí em binário, e ele vai me dizer, né, que esse bit de ordem mais alta acaba sendo uma contagem dos bits aqui onde eu vou estar trabalhando. Onde eu vou estar dando onde eu vou tentar dar minha correspondência, né? Executar minha correspondência. Seguindo, o que a gente tem? Então aqui a gente começa a entrar na parte de correspondência utilizando o prefix list mesmo, né? Onde a gente vai ter aí os parâmetros, né? Com o tamanho dos parâmetros, onde nós vamos estar utilizando lá o LE e o GE, né? Que é o menor, né, ou igual, e o maior ou igual. Tá? Então, essa vantagem, esse poder da correspondência dos prefixos acaba sendo o uso desses parâmetros de correspondência por tamanhos, né? Onde nós vamos identificar uma variedade de redes com tamanhos específicos de prefixo com base numa instrução. Então, o que nós temos aqui no exemplo? Tá? O exemplo ele acaba demonstrando essa especificação de correspondência do prefixo com padrão de bits, tá? De ordem superior 10.168.0.0, né, barra 13, e o que? A contagem de bits de ordem superior aqui é o 13. Então notem o que? Eu tenho o meu prefixo de ordem superior e eu tenho a contagem de bits de ordem superior. No exemplo, o que eu tenho? O comprimento ele tem que corresponder ao prefixo, ele tem que ser maior ou igual a 24. Então notem o seguinte, ó, se eu pegar todas essas entradas, o que acontece? A primeira entrada, ó, o que ela tem? 10.168.0.300/13. Por que ele não deu match? Ele não deu match porque a gente tem o comprimento do prefixo, ele está especificando, ó, tem que ser maior ou igual a 24. Nesse caso é 13, então não vai dar match. Notem que esse 13 aqui, gente, ó, esse barra 13 aqui, né, esse bit de ordem alta, que nem ele chama, ele está simplesmente fazendo o quê? Essa informação aqui, ó, são 8 mais 5. Então, o prefixo, ele tem que dar match, né? É lá o que a gente chama do care, né? Do que eu me importo, lá com a máscara coringa. Então, esses bits tem que ser os primeiros 13 bits tem que ser exatamente aquilo que está sendo definido aqui, ó. O primeiro octeto tem que ser 10 e os valores no segundo octeto, ó, tem que estar dentro desse espaçamento dos bits. Então, notem aqui os outros exemplos, ó. O segundo exemplo é o quê? 10.168.00/24. Olha lá, ó. Deu um match com o tamanho, tá? Bateu. O outro,
173.10/28. Então ele está dizendo o que aqui? Por que esse aqui deu um match? Porque os primeiros 13 bits, ó, seguiram o que está determinado ali nos bits no padrão de bits de ordem alta, tá? E isso aqui é 1/28. É maior ou igual a 24? É maior ou igual a 24, então pode dar um match. Ok. No outro exemplo, ó, o que eu tenho? O 10 104.00/24 não deu match, por quê? Porque o segundo octeto aqui, ó, é diferente daquilo que foi definido lá. O 168, né, com esse 13 aqui, é justamente isso, né? Eu não tenho essa correspondência aqui, ó, no binário, por mais que a máscara esteja atendendo o nosso tamanho, né, de match, nosso parâmetro, o endereço ou prefixo não atende o requisito. A gente vai trabalhar mais isso, tá? Não se preocupe. Olha só, outro exemplo, né? Então, nesse exemplo, tem uma especificação de correspondência de prefixo com padrão de bits de ordem superior 10, né? 10, 000. Então, essa contagem de bits de ordem superior está aqui com 8, ó. Então, eu tenho o prefixo, que eu preciso da match, e eu tenho o meu bit de ordem superior. O comprimento, ele tem que corresponder ao quê? Tem que ser maior ou igual a 22 e menor ou igual a 26. Então, eu tenho um limite aqui, ó, de 22 até 26. Então, todas as informações que chegarem lá na minha caixa, tendo esse prefixo, tá? Esse bit de ordem superior, o que quer dizer? Eu não posso ter nada aqui, ó, diferente do primeiro prefixo, da primeira informação do primeiro octeto. Então eu vou ter o quê? Esse prefixo 10008 não vai corresponder, por quê? Porque o tamanho é muito curto. Aqui, ó. Mas é exatamente o valor que está aqui. Não tem nada a ver. Tá? É isso que a gente tem que se ligar. Esse prefixo aqui, ó, que está aqui, esse 8 aqui, ó, esse é bit de alta ordem, ele simplesmente está delimitando, né, para a gente aqui na prefix list o quê? O padrão da informação do prefixo. Não é a máscara. A máscara, quem vai definir, né, a máscara dessa informação é justamente o quê? O tamanho da correspondência, né, onde eu vou dar o matching aqui. O segundo, 10.00/24. Está dentro daquele intervalo, ó, maior ou igual a 22 até menor ou igual a 26. O 24 está dentro do intervalo, ó, então deu match. O outro exemplo aqui, o que eu tenho? O /30 ele não vai corresponder porque o padrão de bits é muito grande, olha só. Está fora daquele intervalo. De novo, maior ou igual a 22 e menor ou igual que 26. 30 tá aqui, ó, tá fora desse intervalo. Então não vai dar match. Essa correspondência com comprimento de prefixo específico superior à contagem de bits de ordem superior que a gente chama, ele vai exigir, né, que esses valores de GE e LE correspondam, né? Então a gente tem maior ou igual e menor ou igual. Notem que é mais fácil fazer desse jeito essa correspondência do que a gente está fazendo lá com as nossas ACLs. Então a gente tem o quê? Alguns exemplos, né? Como é que a gente vai estar configurando isso e aplicando lá na nossa caixa. Essa lista de prefixos, então, ela pode conter várias entradas de especificação de correspondência de prefixos. Então vai ter uma ação de permitir ou negar. Então, se
corresponder com a nossa especificação, a gente vai ter uma ação de permitir ou de negar na nossa prefix list. Então, essa prefix list ele vai processar numa sequência, né, de uma maneira descendente, igual ao que acontece lá na CL. Então, isso vai ser de cima para baixo. Tá? A gente vai estar configurando. Como é que nós configuramos isso? Eu vou dar o comando IP, né, prefix list, um nome para essa minha prefix list, uma sequência, né? Essa sequência ela começa com o valor 5, vai sendo incrementado de 5 em 5 quando eu vou adicionando novas entradas. E aí eu vou ter o quê? Permitir ou negar. Vou ter o meu bit de ordem mais alta, né? Que aqui nesse caso é o meu prefixo, né? A contagem dos bits de ordem alta, que é o que a gente viu no exemplo anterior, e aí eu vou utilizar as opções de maior ou igual, ou de menor ou igual, né? Então isso aqui é opcional, ó. Posso ou não utilizar, não sou obrigado a utilizar. A gente tem uma informação aqui que é o quê? O iOS e o iOS XE, eles vão exigir que esses valores GE seja maior que a contagem de bit de alta ordem. Faz sentido, né? E que o valor de LE seja maior ou igual ao valor de GE. Porque não faz sentido essas informações serem diferentes. Então é o que ele está dizendo aqui, né? Que a bit de ordem mais alta tem que ser maior que o GE e o GE tem que ser maior ou igual ao LE. Então posso ter o quê? Um valor idêntico, mas eu não posso ter diferença entre eles ali, um maior do que o outro. Olhem no exemplo, né? No exemplo aqui a gente está fazendo o quê? IP prefix list, o nome da minha prefix list, ó, chamamos de RFC 1918, um número de sequência, tá? Número 5, ação que eu vou tomar, permitir ou negar, e aqui eu tenho o quê? É o meu bit de ordem alta, o 9216800, 13, e estou dizendo maior ou igual a 32. O que ele está dando nesses exemplos aqui, né? Se vocês notarem, ó, o que tem? Isso aqui são endereços que a gente chama de endereços bogons. O que é um bogon, né? Um bogon na internet pública são endereços, por exemplo, que não estão em nenhum intervalo alocado ou delegado lá pela IANA ou delegado por um RIR, para um Registro Regional de Internet. Nesses endereços bogons a gente também tem o quê? Os endereços da RFC 1918, né? Aqueles endereços que são inválidos na nuvem da internet. Por que a gente usa, né, esses endereços bogon aqui? Acho que até comentamos lá na aula passada, no intervalo. A gente bloqueia esses bogons, né? A gente chama esses endereços bogons de endereços alienígenas, porque pode algum espertinho ir lá, né? Olhar, por exemplo, lá na LACNIC, um bloco de endereços que não foi entregue para nenhum provedor e querer anunciar aquele endereço como se fosse seu. A solução o que é? Eu consigo colocar um filtro, né, desses prefixos que a gente chama de bogon. Nesse exemplo aqui é o que ele está usando. Está chamando de RFC 1918, porque aqui são endereços da RFC 1918. Está fazendo o que aqui? Está permitindo endereços que estão o quê? Nesse intervalo, e ele está pegando, ó, esse endereço aqui é qualquer coisa, 0000/0, root equal 32 aqui é todo mundo abaixo de 32, né? E aí aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, ó, exatamente no tamanho das máscaras. Então, uma rede 10/8, a 172 12, né? E a 192 16. Notem que a gente está colocando a sequência, ó, de 5 em 5. Tá? Isso é bem importante da gente lembrar. Vamos ver. Seguindo, então, a gente tem as listas de prefixos, né? As prefix list para IPv6.
Então, a lógica é a mesma da correspondência, vai funcionar exatamente da mesma forma numa rede IPv6 e numa rede IPv4. O que ele fala aqui, que o mais importante que a gente tem que lembrar é que nas redes IPv6 elas são, a notação dela é em hexadecimal e não é uma notação em binário. Né? Então acaba tendo uma diferença aqui na identificação dos nossos intervalos. Mas vai funcionar tudo como binário. Né? A maneira como a gente representa, né? Representamos em decimal lá no IPv4 e em hexa no IPv6. No final acaba tudo virando binário, né? Que é a linguagem lá que a máquina acaba reconhecendo. Então aqui um exemplo também, né? Não tem muita diferença. O que vai mudar é justamente o tamanho, né? A gente tem 128 bits para poder trabalhar, mas o padrão do comando acaba sendo o mesmo. Eu somente, em vez de usar IP, eu vou usar IPv6. Certo?